Você já parou para pensar que aquilo que você bebe todos os dias pode estar lentamente destruindo seus rins, não? Não é veneno em uma garrafa marcada com caveira. É algo muito mais comum, muito mais aceito e, justamente por isso, muito mais perigoso. Tô falando dos refrigerantes, especialmente os de cola. Eles brilham gelados nas prateleiras. A propaganda os vende como sinônimo de alegria, juventude e prazer. Mas o que ninguém te conta é que cada gole esconde um ataque silencioso ao seu corpo. O segredo está num componente traiçoeiro: o ácido fosfórico. Esse ingrediente faz os rins entrarem em guerra. O fósforo em excesso circula pelo sangue, e quem precisa dar conta de eliminá-lo são justamente os rins. No início, você não sente nada. O líquido doce e viciante parece inofensivo, mas por dentro, os filtros do seu corpo já estão sendo corroídos por uma batalha que você não enxerga. A cada lata, a cada copo, seus rins se desgastam. O fósforo e o cálcio começam a se acumular formando depositos. E pouco a pouco, surge a calcificação dos rins. Eles deixam de filtrar como deveriam. O corpo começa a se intoxicar. E você só percebe quando já é tarde demais. Esse vício não vem sozinho. O açúcar, a cafeína, tudo é cuidadosamente calculado para te prender. Você sente prazer imediato, mas está assinando um contrato invisível com a doença. Um contrato em que, em troca de segundos de satisfação, você entrega anos da sua saúde. E quando a cobrança chega, ela vem cruel: pedras nos rins, insuficiência renal e, nos casos mais sombrios, a hemodiálise fria interminável. As grandes indústrias sabem disso, mas o lucro sempre fala mais alto. E nós, consumidores, continuamos girando a roleta russa a cada gole, acreditando que nada vai acontecer. Mas os rins não esquecem. Eles não perdoam. Quando param de funcionar, não existe cura, não existe regeneração. Existe apenas a lenta rotina de máquinas substituindo a vida. Você ainda acha que vale a pena? Por trás da espuma, do gás e do sabor viciante, o refrigerante de cola não é só uma bebida. É um veneno líquido que mata por dentro, lentamente, sem pressa e sem piedade. Agora que você sabe a verdade, a escolha está em suas mãos. E se você quer continuar descobrindo segredos sombrios, verdades ocultas sobre aquilo que consome todos os dias, inscreva-se no canal, ative o sininho e nunca mais olhe para um simples copo da mesma forma. O sal, aquele pó branco aparentemente inofensivo, presente em quase todas as refeições. Um tempero comum, um hábito cultural, algo tão banal que ninguém suspeita. Mas por trás de sua aparência discreta, ele guarda um dos maiores inimigos silenciosos da humanidade. O que muitos não percebem é que o sal, quando consumido em excesso, não é apenas um detalhe da comida. Ele é um veneno lento capaz de transformar o corpo em um campo de batalha. E não é só o sal puro que habita nossas mesas. O perigo real se esconde nos alimentos ultraprocessados, salgadinhos crocantes, fast food irresistível, enlatados aparentemente práticos, embutidos de sabor intenso. Todos eles carregam uma armadilha invisível. Quantidades absurdas de sódio. Cada mordida, cada pacote aberto, é mais um passo rumo a um destino sombrio para seus rins. Quando o sódio entra em excesso no organismo, ele provoca um desequilíbrio imediato. O corpo retém água, o sangue circula sob maior pressão e o coração precisa bombear com força redobrada. Essa pressão não atinge apenas as artérias. Ela recai também sobre os rins, que são forçados a filtrar esse mar de sal acumulado. O que deveria ser um processo natural se transforma em uma tortura constante. No começo, os sinais são sutis. Uma leve dor de cabeça, um inchaço nas pernas, uma sensação de cansaço inexplicável. Mas esses pequenos avisos escondem algo muito mais grave: o aumento da pressão arterial, e com ela, vem a destruição silenciosa dos rins. A cada dia de abuso, as células renais sofrem microlesões. A cada refeição carregada de sal e produtos industrializados, os filtros do corpo vão se deteriorando, até que chega o momento em que não há mais retorno. A hipertensão causada pelo excesso de sódio é hoje uma das principais portas de entrada para a doença renal crônica, uma doença traiçoeira que não avisa, não grita, apenas se instala e corrói, lentamente, a vida do indivíduo. Imagine viver preso a uma máquina, dependente da hemodiálise, apenas porque escolheu o sabor fácil e viciante de alimentos ultraprocessados. Essa é a realidade de milhares de pessoas que descobriram tarde demais o preço do sal escondido em cada refeição. As indústrias sabem disso. Elas sabem que o sódio é viciante, que realça sabores e mantém seus produtos conservados por longos períodos. É por isso que está em tudo, desde aquele macarrão instantâneo pronto em 3 minutos, até o hambúrguer congelado que promete praticidade. Nada é inocente sagredo. É um ciclo construído para escravizar o consumidor e matar devagar. A pergunta é:
Vale a pena? Vale trocar anos de vida por alguns segundos de prazer? Vale arriscar a saúde dos rins por uma falsa sensação de conveniência? O sal em excesso não perdoa. Ele destrói o corpo de dentro para fora, sem pressa, sem piedade. Até o dia em que você finalmente percebe que não controla mais nada. No fim, a verdade é clara como cristal. O sal e os ultraprocessados não são apenas alimentos. Eles são venenos mascarados, espalhados em cada prateleira, em cada refeição rápida, em cada embalagem colorida. E enquanto você se deixa seduzir, os rins silenciosamente vão pagando o preço. Desde a pré-história, a carne acompanhou o homem. No início, era a caça, sobrevivência, um recurso raro. Hoje ela está presente em excesso, ao alcance de qualquer mão faminta. Carnes vermelhas, frango, embutidos, hambúrgueres, processados. A sociedade transformou o alimento de sobrevivência em vício. Mas o que ninguém diz, o que as propagandas escondem, é que o consumo exagerado de proteínas animais é um dos mais cruéis inimigos dos rins. Quando ingerimos carne, o corpo precisa metabolizar suas proteínas. Nesse processo, surgem resíduos invisíveis, como a ureia e a creatinina. São substâncias que o organismo não consegue reaproveitar e, por isso, precisam ser filtradas. Quem assume essa tarefa são os rins. Mas, quanto mais carne você come, mais trabalho eles têm. É como uma engrenagem sendo forçada a girar sem descanso, até o dia em que se quebra. No início, o excesso não mostra seu rosto. Você se sente saciado, forte, acreditando que está se alimentando bem. Mas os rins já estão sobrecarregados, trabalhando sem parar, para eliminar aquilo que o corpo não consegue processar. É um esforço contínuo, silencioso, que pouco a pouco desgasta e destrói. A situação piora quando falamos de carnes processadas língua, as salsichas, presuntos, bacon, mortadelas. Esses não são apenas pedaços de proteína. Eles vêm carregados de sódio, conservantes e aditivos químicos. Cada mordida é mais que um pedaço de carne. É uma dose de veneno lento. O sódio eleva a pressão, os aditivos intoxicam, e os rins recebem a pior parte desse fardo. E a conta sempre chega. Quem consome proteína animal em excesso corre riscos sérios. Cálculo renal, hipertensão, insuficiência renal crônica. Quando os rins não conseguem mais filtrar, o veneno permanece no sangue. O corpo se intoxica e a vida perde qualidade. A partir daí, resta apenas o caminho da dor. Internações, remédios, hemodiálise, uma prisão invisível em troca de anos de abuso alimentar. A indústria sabe da dependência. O sabor intenso, a praticidade dos processados, o apelo cultural em torno da carne, tudo é calculado para viciar. E enquanto a população consome alegremente, acreditando estar em um banquete, o que de fato acontece é um banquete macabro, em que o prato principal é a própria saúde. Mas existe uma escolha. Não se trata de eliminar totalmente a carne, mas de compreender que o excesso cobra um preço alto demais. Reduzir, equilibrar, substituir, oferecer ao corpo descanso, permitir que os rins respirem. Cada escolha pode significar anos a mais de vida. No fim, a verdade é cruel. As carnes e proteínas em excesso não são apenas alimento. São um fardo invisível que os rins carregam até o limite da exaustão. E quando eles falham, não há segunda chance. Você pode acreditar que está se fortalecendo, mas a cada mordida exagerada pode estar cavando o próprio fim. O leite, desde a infância, ele é apresentado como símbolo de saúde, força e crescimento. Comerciais mostram crianças sorrindo, ossos fortes, uma vida plena. Mas por trás desse líquido branco aparentemente puro, existe uma verdade obscura que poucos conhecem. O que parece ser o alimento perfeito pode em excesso se transformar em um inimigo implacável dos rins. Os laticínios leite-queijos, iogurtes, manteiga carregam em si grandes quantidades de cálcio e fósforo, elementos necessários para a vida. É verdade, mas como toda força, também escondem sua sombra. Quando ingeridos além da medida, eles sobrecarregam os rins, obrigando-os a trabalhar sem descanso para equilibrar esses minerais no sangue. É como se um peso invisível fosse lançado sobre os filtros do corpo, exigindo cada vez mais até que eles cedam. No início, nada parece errado. O leite desce suave, o queijo derrete na boca, o iogurte traz falsa leveza. Mas por dentro, o corpo trava uma batalha silenciosa. O fósforo em excesso começa a se acumular, o cálcio circula em níveis perigosos, e juntos, eles dão origem a algo doloroso e cruel. As pedras nos rins, pequenos crustáceos, em silêncio crescem até se tornarem lâminas afiadas, cortando por dentro, provocando dores tão intensas que beiram a tortura. O excesso de fósforo circulando no sangue pode enfraquecer os ossos,
corroer a saúde do coração e abrir caminho para a doença renal crônica. Tudo isso em nome de um alimento que culturalmente foi vendido como essencial e até inofensivo. A ironia é cruel. Aquilo que deveria nutrir pode lentamente envenenar. O perigo se intensifica para aqueles que já possuem predisposição genética ou algum problema renal. Para essas pessoas, o excesso de laticínios é como gasolina jogada no fogo. O risco de complicações é multiplicado e o que poderia ser apenas um desconforto se transforma em uma sentença. As indústrias sabem da dependência. Queijos irresistíveis, sobremesas lácteas, cafés cremosos, tudo é pensado para seduzir. O sabor, a textura, o prazer imediato, mas ninguém mostra a parte sombria. Rins sendo forçados ao limite, cálcio e fósforo corroendo silenciosamente o equilíbrio da vida. A conta não é imediata. Ela chega com o tempo disfarçada em crises de dor, exames alterados, diagnósticos frios. Quando a função renal está comprometida, já não há retorno. E aí, a rotina de remédios, restrições e procedimentos se torna inevitável. Tudo isso por causa de algo que parecia tão simples, tão cotidiano. A verdade é cruel e inevitável. Os laticínios em excesso não alimentam Elis de Strom. Cada copo a mais, cada fata exagerada é mais um passo em direção à sobrecarga renal. O corpo pede equilíbrio, mas o vício cultural insiste no exagero. No fim, o leite branco pode não ser símbolo de pureza. Pode ser apenas a tinta que pinta de dor a vida de quem ignora os sinais. E quando os rins falham, não há como voltar atrás. O que restará será apenas o silêncio. E a lembrança amarga de que até os alimentos mais comuns podem esconder o gosto da destruição. Frutos frescos, batatas douradas, sucos, aparentemente saudáveis. À primeira vista, esses alimentos parecem inofensivos, até essenciais para uma vida equilibrada. Banana, laranja, abacate, batata, símbolos de saúde, energia e vitalidade. Mas o que poucos sabem é que quando consumidos em excesso podem esconder um inimigo traiçoeiro, o potássio. O potássio é um mineral indispensável para o corpo humano. Ele regula os batimentos do coração, ajuda na contração muscular, mantém o equilíbrio dos fluidos, mas existe um limite. Quando esse limite é ultrapassado, a mesma substância que garante a vida pode se transformar em um veneno letal. Esse desequilíbrio tem um nome sombrio: hiperpotassemia. Imagine o coração, que pulsa incansavelmente para sustentar a vida. Agora imagine esse ritmo sendo distorcido, os batimentos se tornando irregulares, lentos ou perigosamente acelerados. Esse é o efeito do potássio em excesso. Ele bagunça a comunicação elétrica entre as células, colocando em risco não apenas os rins, mas também o coração, que pode parar de bater de uma hora para outra. Para pessoas com rins saudáveis, o corpo até consegue eliminar o excesso, embora à custa de esforço constante. Mas para quem já tem a função renal reduzida, cada mordida em uma banana, cada copo de suco de laranja, pode ser um passo em direção à catástrofe. Os rins enfraquecidos não conseguem mais expulsar o potássio em excesso, e lentamente o mineral se acumula no sangue. É como envenenar-se aos poucos sem perceber. No início, os sintomas são discretos: formigamentos, fraqueza muscular, cansaço inexplicável. Mas à medida que o potássio sobe, o perigo se torna real e imediato. Podem surgir arritmias, desmaios, paradas cardíacas súbitas. Não há aviso, não há tempo para negociação. A hiperpotassemia é rápida, brutal e silenciosa. E o mais cruel é que esses alimentos carregam a máscara da saúde. Frutas recomendadas em dietas, batatas que alimentam famílias inteiras, abacates vistos como superalimentos. Ninguém suspeita do risco escondido quando a dose se transforma em veneno. O que deveria nutrir pode, em excesso, conduzir ao fim. O problema se torna ainda mais grave em pessoas que ignoram os sinais. Pacientes com doenças renais crônicas, diabéticos, hipertensos, todos eles caminham sobre uma corda bamba. O que para uns é apenas um alimento, para outros pode ser o gatilho de um colapso mortal. No final, a verdade é dura. Até os alimentos mais saudáveis podem matar, se consumidos sem equilíbrio. O potássio não tem cheiro, não tem gosto, não avisa quando está em excesso. Ele apenas espera o momento certo para atacar. Silencioso, escondido atrás de uma fruta madura ou de um prato aparentemente inofensivo. Você ainda acha que conhece de verdade o que come? Talvez aquilo que parece dar vida esteja na verdade acelerando o caminho para a morte. Uma xícara fumegante pela manhã, um copo de refrigerante gelado no almoço, um energético durante a madrugada de trabalho ou estudo. A cafeína está em toda parte, presente no café, nos chás, nos refrigerantes, nos energéticos, e por trás dessa substância aparentemente inofensiva, existe uma verdade sombria. O excesso pode se transformar em um inimigo cruel, que mina a saúde pouco a pouco, até atingir silenciosamente os rins. A cafeína é um estimulante poderoso. Ela desperta, acelera,
dá energia, mas ao mesmo tempo cria uma falsa sensação de força. O coração bate mais rápido, a pressão arterial se eleva, e o corpo começa a trabalhar em ritmo forçado. Para muitos isso parece apenas um empurrãozinho para enfrentar o dia. Na realidade, é o início de uma sobrecarga perigosa. Quando consumida em excesso, a cafeína se torna o inimigo invisível. Ela desidrata, pois aumenta a eliminação de líquidos, obrigando o corpo a perder água em velocidade anormal. Os rins, que dependem de um fluxo constante de líquidos para funcionar, começam a sofrer. É como se estivessem sendo forçados a filtrar um rio cada vez mais seco. O resultado é um terreno fértil para a formação de algo terrível: os cálculos renais, cristais afiados que crescem silenciosamente dentro dos rins e que, quando se movem, provocam dores descritas como insuportáveis, comparadas até a facadas internas. Mas esse não é o único preço. O excesso de cafeína também estimula a hipertensão, elevando a pressão arterial a níveis perigosos. Essa pressão, dia após dia, golpeia os delicados vasos sanguíneos dos rins. Pequenos danos se acumulam, transformando lentamente os filtros da vida em estruturas frágeis e incapazes. O que começou com um simples hábito matinal pode terminar em insuficiência renal crônica. E nos piores casos, em hemodiálise. E a armadilha é ainda mais cruel porque a cafeína está disfarçada em todos os lugares. Não apenas no café. Refrigerantes adoçados, energéticos coloridos e até alguns medicamentos carregam doses escondidas. O consumidor comum acredita que está apenas se hidratando ou se mantendo acordado, sem perceber que cada gole a mais é uma gota de veneno invisível. No início, os sinais parecem pequenos: palpitações, insônia, nervosismo, mas com o tempo esses sintomas evoluem, O corpo cobra caro. O coração se exaure, os rins se desgastam e o equilíbrio vital se quebra. Tudo por causa de uma substância que em doses moderadas poderia ser um aliado, mas que, no excesso, se torna uma sombra que acompanha todos os dias. No fim, a verdade é clara e sombria. A cafeína é uma faca de dois gumes. Um prazer imediato, um hábito cultural, uma energia momentânea que pode custar a própria vida. Cada gole em excesso é um passo mais perto da exaustão dos rins, da dor lancinante das pedras, da prisão invisível da hipertensão. Você ainda acredita que está apenas tomando um café? Ou já percebeu que talvez esteja alimentando um inimigo silencioso que pouco a pouco rouba sua saúde sem que você perceba? Dentro de uma lata ou de um frasco aparentemente inofensivo, pode estar escondido um veneno lento, discreto, mas devastador. Paicos crocantes, azeitonas brilhantes, sopas instantâneas que prometem praticidade. Por trás da aparência simples e convidativa, eles carregam um dos maiores inimigos silenciosos dos rins: o sódio em excesso. O sal é o conservante perfeito. Ele dá sabor, preserva, aumenta a durabilidade, mas o que as indústrias transformaram em uma solução prática para os alimentos se torna uma armadilha cruel para o corpo humano. Cada mordida em uma conserva, cada gole de uma sopa instantânea, carrega uma carga de sódio tão alta que o organismo começa a gritar por socorro menos, mais em silêncio. Os rins são os primeiros a sofrer. Eles são filtros delicados, feitos para manter o equilíbrio entre líquidos e sais no corpo. Mas quando o sódio entra em excesso, os rins precisam trabalhar em ritmo brutal, tentando expelir o que não deveria estar ali. Aos poucos, eles se desgastam, e junto com o esforço surge outro inimigo: a pressão arterial elevada. O sódio retém água no organismo. As veias e artérias se enchem como rios transbordando. O coração bombeia com mais força, e a pressão se ergue como uma maré sombria, golpeando sem parar os frágeis vasos dos rins. Esse ciclo perverso abre caminho para doenças renais crônicas, insuficiência renal e, nos casos mais cruéis, a necessidade de hemodiálise para sobreviver. E o pior é que o perigo não se limita apenas ao sal adicionado. Os enlatados e conservas carregam também conservantes químicos e aditivos que se acumulam no corpo, tornando a carga ainda mais tóxica. São pequenas doses de veneno que se disfarçam de praticidade e sabor. Enquanto você acredita estar fazendo uma refeição simples, seu corpo trava uma guerra interna para se defender do ataque invisível. A armadilha é sedutora. A praticidade dos alimentos prontos, a promessa de durabilidade, o sabor forte que agrada ao paladar, tudo isso foi calculado para seduzir o consumidor moderno. Mas na realidade, cada garfada é uma escolha perigosa, um pacto inconsciente com destino sombrio. No início, os sinais não chamam a atenção: inchaço nas pernas sede constante, pequenas alterações na pressão. Mas esses são os primeiros sussurros da doença, os avisos que quase ninguém escuta. Quando finalmente o corpo grita em desespero, muitas vezes já é tarde demais, e é nesse silêncio traiçoeiro que os enlatados e conservas revelam sua verdadeira face.
não são apenas alimentos. São gatilhos de uma morte lenta escondida em cada grão de sal que permanece em seu organismo. Você ainda acredita que aquela lata inocente é apenas uma refeição rápida? Ou já percebeu que talvez ela seja o início de uma condenação? Uma sentença que os rins não conseguem cumprir sem se destruir? Agora que você sabe, a escolha é sua. Mas lembre-se, até os venenos mais perigosos costumam se esconder nos detalhes mais comuns. O doce sempre parece inofensivo. Uma barra de chocolate, um refrigerante gelado, uma sobremesa colorida, pequenos prazeres que iluminam o dia. Mas por trás dessa aparência sedutora, os açúcares refinados escondem um dos venenos mais cruéis que a humanidade consome diariamente. Não é apenas sobre cáries ou ganho de peso. O verdadeiro impacto do açúcar vai muito além do que os olhos podem ver. Quando ingerido em excesso, ele abre as portas para dois monstros silenciosos: a obesidade e o diabetes tipo 2, e ambos são assassinos disfarçados, que lentamente destroem o corpo, deixando cicatrizes profundas nos rins, os guardiões da vida. Imagine seus rins como filtros delicados, incansáveis, que trabalham dia e noite para limpar o sangue. Agora imagine despejar sobre eles, dia após dia, uma enxurrada de glicose. O excesso de açúcar no sangue danifica os vasos mais frágeis desses filtros. Aos poucos, eles deixam de funcionar como deveriam, até que a função renal começa a falhar. É nesse ponto que o doce prazer se revela como um amargo castigo. A doença renal crônica, o ciclo, é perverso. O consumo constante de doces, refrigerantes açucarados e dietas calóricas demais leva ao acúmulo de gordura no corpo. Essa gordura, por sua vez, torna as células resistentes à insulina, obrigando o pâncreas a produzir cada vez mais. Até que, exausto, o corpo já não consegue controlar os níveis de glicose. O diabetes surge silencioso, quase invisível no começo. Mas, para os rins, ele é devastador. Com o tempo, os filtros renais ficam lesionados, as proteínas começam a vazar pela urina, o corpo incha, a pressão arterial sobe. Cada refeição carregada de açúcar não é apenas um excesso, é mais um golpe, mais um passo em direção à insuficiência renal. E quando os rins finalmente não conseguem mais cumprir sua missão, resta apenas a sombra da hemodiálise, ou a longa espera por um transplante. A crueldade do açúcar está em sua natureza sedutora. Ele vicia, desperta prazer imediato, como uma droga lícita escondida nas prateleiras de qualquer mercado. Tá nos refrigerantes que brilham em comerciais coloridos, nos bolos que marcam festas, nas sobremesas que aquecem memórias de infância. Mas toda essa doçura vem acompanhada de uma verdade amarga. Ele pode roubar não apenas a saúde, mas a vida. Quantos já foram condenados sem perceber, acreditando que apenas um pouco não faz mal? Quantos ignoraram sinais de sede constante, fadiga, formigamento, menos até perceberem que o açúcar já havia tomado o controle de seu destino? O doce nunca foi apenas doce. Ele é um convite tentador ao abismo. E cada colherada pode ser o início de uma sentença invisível, escrita nas entranhas do corpo, com o sangue filtrado pelos rins que um dia simplesmente não conseguirão mais suportar. Agora você tem uma escolha: continuar acreditando no encanto do açúcar, ou enxergar que por trás de cada grão cristalino pode estar escondida a sua própria destruição. Espinafre fresco ou beterraba vibrante, o chocolate que derrete na boca, à primeira vista, parecem aliados da saúde, alimentos naturais, cheios de nutrientes que muitos consideram essenciais para uma dieta equilibrada, mas há uma sombra escondida por trás de seu brilho colorido, uma ameaça silenciosa que poucos enxergam: os oxalatos. Os oxalatos são substâncias presentes nesses alimentos que, quando acumuladas em excesso, podem transformar o corpo em um terreno fértil para um inimigo cruel: os cálculos renais, pequenos cristais que se formam lentamente dentro dos rins e se tornam verdadeiras lâminas afiadas, capazes de provocar dores tão intensas que muitos descrevem como insuportáveis, como se facas invisíveis cortassem de dentro para fora. O perigo não é imediato. No início, tudo parece inofensivo. A ingestão de espinafre, chocolate ou beterraba passa despercebida, trazendo apenas sabor, cor e prazer. Mas para aqueles com predisposição genética ou com histórico de pedras nos rins, cada porção é como um grão de areia colocado cuidadosamente dentro de uma engrenagem perfeita, até que o mecanismo se trave. À medida que os oxalatos se acumulam, eles se combinam com cálcio presente no corpo e formam pequenos cristais. No começo, invisíveis, quase imperceptíveis, eles lentamente crescem, até se transformarem em pedras dolorosas. Quando se movem pelos ureteres, causam cólicas violentas, vômitos, sudorese intensa, uma tortura silenciosa que avisa que o corpo está em colapso.
Mas não é apenas a dor física que assombra. O acúmulo constante de cálculos renais pode levar a inflamações, obstruções e, eventualmente, à diminuição da função renal. O que parecia ser apenas uma escolha saudável de alimentos naturais pode se transformar em um caminho direto para complicações crônicas. E para os mais descuidados, a consequência pode ser ainda mais sombria: insuficiência renal. O chocolate, a beterraba e o espinafre escondem sua verdadeira face por trás da doçura ou do brilho natural. São alimentos que seduzem, viciam e convencem de sua inocência. Mas cada mordida, cada pedaço aparentemente saudável carrega uma ameaça invisível que apenas se revela tarde demais. A indústria alimentícia e a cultura popular pintam esses alimentos como símbolos de saúde e bem-estar, mas ignoram o perigo silencioso para quem é suscetível. O que deveria nutrir, quando consumido sem cuidado, pode destruir. No fim, a verdade é cruel: nem tudo que é natural é seguro. Espinafre, beterraba, chocolate aliados na aparência, inimigos na realidade, e os rins, vítimas silenciosas dessa armadilha, carregam o peso dessa escolha dia após dia, cristalizando o que parece ser inofensivo em dor pura. A questão final é simples e sombria. Você ainda confia cegamente naquilo que come, ou percebe que até os alimentos mais saudáveis podem se tornar instrumentos da sua própria destruição? Vivemos cercados por conveniências que parecem inofensivas. Um pacote de salgadinhos na prateleira, aquele hambúrguer rápido que promete saciar a fome, o macarrão instantâneo que cozinha em 3 minutos. Tudo ao nosso alcance, tudo pronto para ser consumido. Mas por trás dessa aparência de praticidade esconde-se uma ameaça silenciosa: os alimentos ultraprocessados. Eles são uma combinação perfeita de armadilhas modernas. Sódio, gorduras nocivas, aditivos químicos e açúcar, uma mistura projetada para viciar, seduzir e enganar. Cada mordida, cada garfada, não é apenas uma escolha alimentar. É um pacto inconsciente com um inimigo que trabalha em silêncio dentro do seu corpo. E os principais alvos dessa invasão silenciosa? Seus rins, o coração do sistema de filtragem, que mantém sua vida equilibrada. O sódio retém líquidos, aumentando a pressão arterial. As gorduras e o açúcar sobrecarregam o metabolismo, provocando resistência à insulina e inflamações crônicas. Os aditivos químicos interferem em processos naturais, enquanto os rins lutam para eliminar tudo que não deveria estar ali. É como obrigar pequenas engrenagens delicadas a girar sem descanso dia após dia, até que inevitavelmente se desgastem. No início, você nem percebe. Sente prazer imediato, saciedade, aquela sensação de que não faz mal. Mas o efeito cumulativo é brutal. Com o tempo, o excesso leva a sobrepeso, a diabetes tipo 2, a hipertensão e silenciosamente as doenças renais crônicas. Pequenos hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, tornam-se armadilhas que corroem a saúde lentamente, deixando rastros de dor, limitações e tratamentos que poderiam ter sido evitados. A verdade é dura. A conveniência moderna tem um preço. Cada pacote de salgadinho, cada refeição rápida, cada macarrão instantâneo é uma peça nesse jogo macabro de destruição silenciosa. E por trás do prazer momentâneo, há um futuro marcado por alerta, dor e perda de qualidade de vida, caso as escolhas continuem sendo ignoradas. Mas nem tudo está perdido. Reconhecer o perigo é o primeiro passo para romper o ciclo. Substituir ultraprocessados por alimentos frescos, naturais e equilibrados é como devolver aos rins a chance de trabalhar sem sobrecarga. É oferecer ao corpo uma oportunidade real de sobreviver e prosperar. É uma batalha diária, silenciosa, mas necessária para garantir que o corpo não se torne prisioneiro de maus hábitos. E agora, se você quer descobrir os próximos segredos sombrios da alimentação moderna, se preparar para conhecer os perigos ocultos que ainda se escondem na sua rotina diária e evitar que eles destruam sua saúde, não saia daqui. Clique em inscrever-se, deixe seu like e ative as notificações. No próximo vídeo revelaremos mais verdades que poucos ousam contar. Segredos que podem mudar a forma como você olha para cada refeição. Não perca. Cada segundo de descuido pode custar caro. E lembre-se, o conhecimento é a única arma contra o veneno silencioso que consumimos todos os dias.